Jinwoo vivia uma vida completamente miserável no mundo real. Então ele arrisca tudo e pega um empréstimo com um agiota só para comprar um setup gamer de realidade virtual super tecnológica. Agora ele pode finalmente viver a vida que sempre sonhou. Dentro do jogo, sua determinação implacável valeu a pena, e ele rapidamente subiu de nível e se tornou um jogador profissional de alto nível. Ele entra em uma guilda e começa a tratá-los como uma família. Esses eram os irmãos que ele sempre sonhou, mesmo que tudo fosse apenas em um mundo virtual. Mas os mesmos o traíram, simplesmente porque receberam alguns milhões de pontos para apunhalá-lo pelas costas. Incapaz de suportar a humilhação e a traição, ele pega o casaco e se prepara para fazer a sua vingança na vida real. Porém, nesse exato momento de euforia, um farol aparece, um brilho no rosto. E aí você já sabe. O caminhãozinho Sam, o clássico, mandou ele de arrasta pra cima. Caído, ele se recusa a morrer após ser traído por seus irmãos e aquela mulher que comprou eles. Isso era inaceitável, e ao invés de morrer, ele volta no tempo pro exato momento em que aquele mesmo mundo de realidade virtual foi lançado. Agora ele tá armado com 5 anos de conhecimento do futuro do jogo. Comenta aí, você teria coragem de pegar um empréstimo com a agiota só pra comprar o GTA 6 no dia do lançamento? Eu faria esse acordo. Você faz esse acordo comigo de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal? Assim não vai faltar vídeo de qualidade pra vocês. Bora continuar. O sistema mandou ele completar o tutorial e acabar com o Minotauro. Mas o coitado ainda estava em choque, tentando processar a situação. Nesse momento, 2 esquisitos viram ele no chão e gritam para ele se levantar e ajudar a matar o bicho. Os 2 ficaram insistindo que era impossível derrotar aquela criatura sozinho e que precisavam de ajuda. Foi aí que o Prota lembrou que aquele monstro tinha sido removido do jogo há 5 anos atrás, justamente porque era muito difícil. Agora tudo começou a fazer sentido na sua cabeça. Mesmo meio atordoado, ele se levantou e logo começou a correr para cima do Minotauro. Os 2 ficaram frente a frente um do outro, prontos para atacar, mas ele desviou do golpe do monstro e aproveitou a brecha para cortar ele igual um presunto. Os novatos ficaram de boca aberta com a habilidade do novato. Eles se encaram, olham um pro outro e dão aquela risadinha de quem já sabe o que tem que fazer. Um deles chamou o Prota para entrar na guilda deles. Mas agora calejado, ele não ia cair nessa de novo. Pelo contrário, só de olhar para aquela dupla, chegou a dar nojo. Foi aí que ele passou a peixeira nos 2 e deixou claro que nunca mais ia confiar em ninguém. Ele acorda do jogo, mas leva um susto ao perceber que tá numa loja de cápsulas. Na hora ele lembra que 5 anos atrás ele não tinha dinheiro para ter uma máquina. E o que ele jogou agora era apenas uma demo. Sem pensar muito, ele joga o capacete de qualquer jeito e sai correndo em direção ao caixa. Ele nem pergunta o preço, só mostra o cartão. Passa, minha filha, eu quero essa máquina, passa. A ansiedade bate forte e ele já tá pensando em o que ele vai fazer para evoluir mais rápido. Mas como ele disse anteriormente, o Pateta não tem grana suficiente para comprar a máquina. Ele segura a cabeça, quase entrando em desespero. Sabia que juntar dinheiro do zero ia levar uma eternidade. Foi nesse momento que a propaganda no telão começou a tocar, incentivando todo mundo a virar um guerreiro e comprar uma cápsula. Só que a garota do comercial, atual número 1 do ranking, era a mesma mulher que comprou os seus amigos e o traiu. A mesma que arruinou tudo pra ele. Com o rosto fechado de raiva, ele simplesmente vaza dali, já sabendo exatamente o que precisa fazer. Pouco tempo depois, a cápsula dele já estava instalada. A única forma de conseguir o dinheiro foi através de um agiota. E claro que veio com ameaças. Se ele não pagasse, a vida dele ia virar um inferno. Mas ele estava pouco se lixando para isso agora. O que importava mesmo era a sua vingança. Assim que entra em um Warlord, já aparece com uma aparência estilosa e com roupinhas da moda.
Foi aí que uma lourona apareceu, se apresentando como Ariadne. Ela estava comentando que ia orientar ele na escolha da sua classe. Ela começa a explicar que existem 3 opções. A classe de guerreiro, que é ótima para luta corpo a corpo. Ele pensa que já jogou com essa classe antes e que poderia evoluir rápido com ela, porém no futuro lutar sozinho seria bem difícil. Também tem a opção de escolher o sacerdote, uma classe de suporte que cura os aliados. Ele fez uma cara de nojo e descarta essa opção na hora. Sobrou apenas uma única opção e a Ariadne já começa a configurar a classe nele. O sistema logo teleporta para a escola de classes e um velho o recebe, dizendo que vai ensinar a ele o caminho da magia. Sendo assim, ele pergunta que tipo de magia ele gostaria de aprender. E o prota solta na hora que quer a magia negra. O velho congela, achando que ouviu errado, e pergunta de novo, tentando confirmar se ele realmente ouviu o que ouviu. O prota na hora repete que quer a magia negra. O velho fica assustado e avisa que esse poder é forte demais e acaba corroendo a alma de quem usa. Com um sorriso perverso, ele responde que já sabe disso. Foi aí que o velho arranca a própria máscara, revelando uma forma necromante. Ele ri, dizendo que faz tempo que não vê alguém escolher esse caminho. Exibindo um livro, ele pede para que o prota coloque a mão em cima e já avisa que os fracos de coração não duram muito tempo com essa classe. Porém, ele, cheio de confiança, diz que o seu coração não vai fraquejar. O necromante dá uma risada e comenta que finalmente apareceu alguém interessante. O Jay lembra que no passado tinha um vídeo lendário de um jogador necromante que completou uma raid de chefe sozinho, e era exatamente esse tipo de poder que ele queria. Nesse momento, o sistema notifica que ele se tornou um necromante. Com um sorriso no rosto, ele invoca uma caveira que logo começa a tomar uma forma, soltando uma aura assustadora. O prota, todo ansioso, mal pode esperar para começar o treinamento na masmorra, que deve estar bem perto dali. Ele começa a olhar já. Só que um barulho chama sua atenção. A caveira, que antes parecia ameaçadora, simplesmente caiu. Perdeu a cabeça lá, fraquíssima. Passando pelo portal, ele percebeu que essa classe era bem mais complicada do que ele imaginava e ficou confuso ao ver que o seu esqueleto era ridiculamente fraco comparado ao do vídeo. Ao checar suas habilidades, notou que ele estava no rank inicial, o rank F, o mais baixo possível. Foi então que algo chamou a atenção. No momento perfeito, apareceram alguns lobos. E isso seria ótimo para ganhar um pouco de experiência e sair daquele nível patético. Ele sabia que lobos eram fracos, um treino ideal para começar. Nesse momento, uma explosão aconteceu e o esqueleto reapareceu, posicionando-se para o combate. O bicho soltou um rugido que fez os lobos tremerem de medo. Ele ordenou o ataque e o esqueleto avançou. Por um instante ficou animado. Pelo menos dessa vez o invocado não tinha se autodestruído logo de cara. Mas a alegria durou pouco. Antes mesmo de alcançar os lobos, o esqueleto simplesmente desmontou. A cabeça rolou até os seus pés e o resto do corpo ficou ali tristinho por ter falhado de novo. Ele, furioso, começou a revirar as configurações do sistema, certo de que algo estava errado. Como que aquele boneco podia ser tão inútil? Foi aí que ele notou que haviam opções de modo. Modo de defesa, modo de ataque e modo especial. Ele ativou o modo de defesa e reinvocou o esqueleto, mas os lobos já estavam se lambendo com os ossos dele. Sem muita escolha, ele tentou o tal modo especial só pra ver no que dava. De forma patética, o esqueleto começou a dançar. Ah não, mano. Essa daí que é a classe lendária. Ele chorou de frustração. Agora ele ficou desesperado. Não dava pra trocar de classe, não dava pra apagar a conta. E ainda tinha os agiotas que iam começar as cobranças no mês que vem. Ele até pensou que ter morrido atropelado naquele caminhão teria sido melhor do que passar por essa humilhação. O esqueleto, sem noção, ainda começou a socar no ar como um maluco, tentando animar o seu mestre, tentando mostrar serviço. Mas ele mandou parar.
precisava pensar. Ao analisar melhor o sistema, percebeu algo. O esqueleto tinha uma habilidade oculta de aprendizado por observação. Quando os lobos foram derrotados antes, a invocação não tinha tirado os olhos dele nem por um segundo. Ou seja, ele estava aprendendo observando. Um sorriso surgiu no rosto do garoto. Ele pegou um pedaço de madeira e entregou ao esqueleto. Afinal, no passado ele tinha treinado a sua guilda inteira e transformado todos em rankers. O treino começou com ele dando uma marretada no esqueleto e explicando que a primeira lição é aprender a desviar. Claro que o coitado caiu feito um saco de batata. Levantou e ele derrubou de novo. Ele avisa o invocado para parar de ser mole e começar a reagir. Ele quer que o esqueletão desvie e contra-ataque nas aberturas. Dessa vez, diante dos lobos, o esqueletão se levantou com mais confiança. E quando os lobos avançaram, ele deu um show. Uma paulada na cara, outra no peito e os bichos caíram. Ele olhou para o seu mestre todo orgulhoso, mas levou um puxão de orelha. Não pode se distrair na batalha. Mesmo assim, ele sorriu. Finalmente, ele tinha encontrado um jeito de evoluir. O nível dos dois subiu pela primeira vez. Agora, na Vila dos Iniciantes, todo mundo estava formando grupos e fazendo missões juntos. Mas ele só conseguia pensar que com mais um pouco de treino, aquele esqueleto conseguiria limpar uma masmorra sozinho. Porém, seus pensamentos foram interrompidos por um bolota, um cara grandão que esbarrou nele e exigiu desculpas. Ele ficou quieto, considerando seriamente se devia só eliminar o rechonchudo. A calma dele irritou ainda mais o cara, que já se preparava para dar um soco. Mas o golpe nunca chegou. Um surfista que passava por ali segurou o braço do bolota. O bonitão de óculos escuros deu uma lição de moral, dizendo que era falta de educação sair por aí batendo nos outros. O bolota perguntou puto quem era o galã. Mas o Protinha já sabia. Aquele braço musculoso, aquele visual de surfista. Um loiro oxigenado? Não, só pode ser ele. É o Chevy, o matador. Foi o homem da classe guerreiro mais forte da sua vida passada. Mas o bolota não tava nem aí, mandou o loirinho se afastar, dizendo que tinha contas pra acertar com o garoto. O bonitão, vendo que ele não tinha entendido a mensagem, soltou a sua aura, o que deixou tanto o bolota quanto o Protinha se tremendo todo. Querendo ou não, o Protinha ainda é um noob. O loirinho explicou que como o rechonchudo socou a mão dele primeiro, agora era a vez dele de responder. Foi quando o amigo do bolota gritou assustado, revelando que aquele homem era o Chevy o Matador, o líder de uma das 30 guildas mais fortes do jogo. O rechonchudo, agora branco de medo, gaguejou perguntando o que um cara daquele nível estava fazendo na Vila dos Iniciantes. O surfista só precisou tocar levemente o ombro dele pro gordão sair correndo, se borrando de medo. Todo animado, o bonitão comentou como adorava resolver as coisas na paz. Quando tentou dar um conselho pro nosso prota colocando a mão no ombro dele, levou logo um fora na hora. Ele tirou a mão e deixou claro que não tinha pedido ajuda de ninguém. O surfista ficou confuso com a reação, murmurando que aquele menino era frio. Assim que se afastou, o prota revelou que estava todo se tremendo, feito uma vara verde. A aura que ele acabou de testemunhar tinha deixado ele completamente em choque. Mas fechando o punho, ele jurou pra si mesmo que quando encontrasse aquele homem de novo, não seria mais o mesmo fracote de agora. E lá estava ele, dentro de uma masmorra, todo desanimado. A diferença de poder entre ele e o Chevy era enorme, e se ele quisesse ter a sua vingança, precisava ficar muito mais forte. Nesse momento, um tigre gigante apareceu atrás dele, pronto para fazer dele o lanchinho. Mas o esqueletão chegou na hora, acertando um golpe certeiro na jugular do bicho. Com isso, o invocado subiu mais um nível e olhou para o seu mestre todo orgulhoso.
Só que ele não tá satisfeito. 3 dias pra chegar no nível 10 foi muito demorado, ele tá achando tudo muito lento. É aí que o esqueletão fica desapontado de novo. Nesse momento, a marca de iniciante sumiu e ele ganhou um relógio da moda, o famoso Apple Watch. Esse relógio mostra os status, o inventário, o mapa, serve pra tudo, relógio completo. E ele ficou todo feliz. Já foi logo de cara checar suas estatísticas e viu que precisava distribuir pontos em força, vigor, inteligência e magia. Nesse momento ele sabia que tinha que escolher com cuidado. Necromantes normalmente focam em inteligência e magia para ficarem mais fortes, mas ele botou todos os pontos em força. Assim que confirmou, já sentiu aquela energia subindo no corpo. O esqueleto, claro, ficou deprimido por não ter ganhado nenhum mísero pontinho. Parecia até que ele ia chorar. Mas o Prota deu um tapão na careca do coitado e explicou que não ia abandonar o caminho de necromante. Magia e inteligência não vão ajudar agora. E ficando mais forte, ele vai poder ensinar tudo que aprendeu na vida passada pro esqueletão. Nessa hora o esqueleto até fica animado, quase se derretendo de emoção. E o Prota ainda completa dizendo que existe outra forma de compensar essa estatística. Na associação de caçadores, um anunciante gritava sobre novas missões e os caçadores estavam brigando para pegar as melhores. Ele passou por trás da galera achando tudo aquilo um exagero, já que nessa época do ano as missões são bem meia boca. Chegando num balcão, um velho avisou que só sobraram as piores. Missões difíceis e com recompensas baixas. Olhando a lista com atenção, ele sorriu e escolheu uma que parecia inútil. Caçar 10 monstros no Monte Bima por apenas 10 moedas de ouro. O velho estranhou e perguntou se ele realmente queria fazer isso. Ele confirmou, mas não era bobo, né? Apesar daquela missão parecer inútil, se for completa antes do nível 15, dá um título super raro. Ah, Grutaco, mas me fala aí pra que serve o título? Os títulos não só aumentam as estatísticas em pontos, mas a porcentagem também. Em outras palavras, é o primeiro passo para ele começar a upar mais rápido. Botou as mãos no bolso e partiu para a montanha. Chegando lá, ele tava de cara fechada no pique Mandrake Chavoso, dono da rua. Porém, usando uma roupa ridícula, uma mistura de chapolim colorado com palhaço e ainda por cima com uma pantufinha de dragão. Claro que ele odiava aquele visual, mas não tinha dinheiro para coisa melhor agora. Pelo menos essa roupinha ridícula tá motivando ele pra completar a missão rápido e pegar o dinheiro que der pra comprar umas roupas decentes. Mas não muito longe dali, perto de uma moita, um caçador todo machucado apareceu implorando por ajuda. E antes que alguém o encontrasse, o cara foi puxado de volta por um grupo de esquisitões que não paravam de rir. Provavelmente mais um que foi traído pelo seu grupo. No mesmo monte, um cara todo empolgado se gaba, dizendo que hoje ele vai arrasar na caça. E tá cheio de si, falando que ele é super expert nesse jogo. Afinal, ele já alcançou o nível 11. Porém, do nada, um grito de ajuda corta o ar. Alguém gritando por socorro porque o amigo tá todo lascado. Ele corre até lá e o sujeito explica que um monstro atacou e que não tem poções de cura pra ajudar o parceiro. O garotão prodígio, todo bondoso, diz que tem umas poções e começa a fuçar o seu inventário. O cabeludo, chorando, agradece como se fosse a salvação da vida dele. Só que um homem gigante aparece e esmaga o coitado como se ele fosse papel. Era tudo uma armação. O cabeludo só queria roubar os itens do novato. O bonzinho, já no chão, só consegue chamá-los de canalha. Mas o cabeludo ri na cara dele, dizendo que é culpa dele por ser tão ingênuo. E finaliza o garoto cravando uma espada no peito do infeliz. O relógio do jogador cai no chão e os malandros ainda zoam, dizendo que é mole demais enganar os noobs. O cabeludo lambe os beiços, falando que tá na hora de buscar o próximo otário.
Enquanto isso, nosso protinha segue na missão dele, botando o esqueletão pra trabalhar. Ele estala os dedos e ativa o modo de ataque, e o esqueleto avança rapidamente para cima dos lobos, os derrubando em apenas um combo. Feliz da vida, o prota comemora. Valeu a pena sacrificar as roupas para poder comprar uma espada nova pro esqueletão. Ele até se emociona, falando que é um verdadeiro gamer e que tomou a decisão certa. O esqueleto, achando que são lágrimas de orgulho, fica todo emocionado também. Já que os lobos acabaram por aqui, eles vão partir para procurar o próximo. Porém, nesse momento, uma flecha acerta a caveira do esqueleto. O prota se assusta procurando de onde veio o tiro, e os esquisitos aparecem dizendo que confundiram o esqueleto com um monstro. Eles pedem desculpa, mas o prota já percebe a farsa. Os caras têm vários relógios e sangue nas armas. Ele saca na hora o tipinho de jogador que eles são, mas finge que tá tudo bem e pede uma poção de mana para recuperar o esqueleto que ele machucou. O esquisito diz que não tem, mas oferece ajuda para ele subir de nível. Assim que ele subir de nível, a mana vai se recuperar na hora e ele vai poder curar o esqueletão. O prota esperto finge que adorou a ideia e no time perfeito, lobos aparecem. Os malandros dizem que vão enfraquecê-los para ele dar o golpe final. Entre eles já tá tudo combinado. O grandão enfraquece os lobos. O franjinha bufa um dos lobos e manda direto na cara do prota. E eles já estão até rindo, achando que a vitória é certa. Mas o inesperado acontece. O esqueletão finaliza o lobo sozinho. O prota agradece sarcástico e a cara dos esquisitos endurece. Eles não esperavam que o garotão fosse conseguir se defender. Decidem apelar, mandam vários lobos de uma vez e o grandão tenta acertar o prota pelas costas com a clava enorme que ele tem. Só que ele desvia na hora e ainda corta o cara no meio igual uma mortandela. Estalando os dedos de novo, ele solta o seu esqueleto boladão. E os dois partem pra cima dos dois que sobraram. O cabeludo agora se borrando tenta negociar, oferecendo os próprios itens em troca de misericórdia. Mas o protinha nem hesita, já conhece esse tipinho de jogador sujo. Sim, esse tipinho que finge amizade só pra apunhalar pelas costas. Ele mesmo admite que no passado teria caído nesse golpe, mas hoje não. Com um movimento firme, acaba com a ameaça de uma vez por todas, garantindo 8 relógios como recompensa. Enquanto isso, o esqueleto, tomado por uma fúria incomum, continua batendo nos corpos já caídos, como se não conseguisse controlar a própria raiva. A aura dele, que normalmente é neutra, agora parece carregada de algo muito mais sombrio. Com a mana recuperada, o prota não só salvou o amigo, como ainda deu uma roupinha nova pra ele, tão estilosa que até emocionou o esqueletinho. Claro que o bonzão não perdeu a chance de soltar uma ironia, falando que roupas não importam, mas ele tá lá, ó, todo se exibindo como um pavão digital. O relógio dos patetas que ele enfrentou antes renderam mais do que o esperado. Cada um vendido virou um item aleatório no seu inventário. E ele ganhou uma calça que turbinava a magia e a inteligência. Além de uma espada rara que dava mais 10 de poder mágico. Além disso tudo, ainda ganhou um livro de maldições demoníacas. E claro, uma pilha de ouro. Sem falar nessa máscara ridícula. Graças aos patetas derrotados, parece que ele se deu muito bem. Nesse momento ele pensa que até deve começar a gravar as gameplays dele. Porém, um clique veio na sua cabeça, uma memória antiga surgiu. Ele comentava sobre a mesma máscara, dizendo que seria ótima para chamar a atenção e viralizar nos vídeos. Na época, ele mudou o nome da sua guilda para Máscara Haruhi. E agora, ali estava ele, com a mesma máscara na mão. Ele trocou a forma da máscara por uma bem mais bonita e prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém tirar o que era seu. Com ela no rosto e a invocação do lado, partiu para a próxima batalha.
Entrando em um portal, lá estava ele, na dungeon da montanha. Ele lembrou na hora que aquela área era infestada de lobos azuis, bichos difíceis, mas nada que os seus equipamentos novos não resolvessem. Segundo ele, 10 minutinhos no máximo ia ser suficiente para ele terminar essa missão. Só que horas se passaram e nem sinal de monstros. Ele ficou confuso, achando que devia ser algum tipo de bug. Só que, se fosse um bug, o sistema teria falado alguma coisa. Porém, o esqueletão começou a se movimentar atrás dele. Parece que ele encontrou algo. Ele estava batendo numa parede. Uma aura roxa começou a surgir, crescendo até tomar conta de tudo. A notificação do sistema anuncia que a masmorra da instância foi encontrada. Era uma dungeon rara, que aparece do nada dentro de outra. Era 2 vezes mais difícil do que a normal, mas também tinha recompensas melhores. O problema é que só dava pra sair depois de limpar completamente a masmorra, ou morrer lá dentro, né? E se ele acabasse morrendo, ele ficaria 2 dias sem poder jogar. A lógica manda ele fugir. Mas ele pensou que se não morrer vai ficar tudo bem, então entrou na masmorra. Ele não pensou muito, ele só quer entrar. Dentro, uma luz intensa bate no seu rosto. Um coliseu abandonado se revela. O ar estava pesado e dava arrepios. De repente, o chão começa a tremer e um lobisomem gigante com um Rinnegan apareceu, rugindo atrás dele. O sistema mostra que é um monstro corrompido de nível desconhecido. Ele nem teve tempo de reagir e levou uma patada que jogou ele longe contra a parede. O esqueleto assustado já se preparou para lutar. Enquanto se levanta, o maníaco sorriu e disse que hoje era o seu dia de sorte. Criaturas corrompidas normalmente eram bosses da missão principal. Ele chamou seu aliado e avisou que se não ganharem essa luta hoje, não vai ter janta. Recuperado, ele partiu pro ataque. Ele usou a espada do esqueleto como trampolim e o prota pulou. No alto, ele começou a conjurar uma maldição demoníaca na lâmina. Agora, no estilo Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, ele cortou o braço do lobo como se fosse manteiga. O lobo, sangrando e furioso, partiu pra cima de novo. Porém, o maluco sorriu, dizendo que se fosse fácil não seria digno de um boss. Nesse momento, ele decidiu testar uma coisinha que ele estava guardando pra depois. Ele ativa o seu Omnitrix. Uma esfera de luz ao redor dele se mostra. Após ela, uma skin boladona que parecia coisa de jogador pay to win. E essa skin maneirona é um dos diferenciais de Warlord. Quando ativada, os jogadores ganham um boost temporário, melhorando seus status e até mudando a aparência do corpo. Um recurso essencial para todos e que varia de jogador para jogador. Todo mundo chama isso de forma definitiva. E quando o monstro aparece, ele não perde tempo e parte para cima do protinha. Nesse modo bufado, ele consegue desviar do lobinho facilmente e admite que a velocidade da fera é digna de um chefão. Se ele levar 2 ou 3 golpes daquele, tudo estará acabado para ele. O monstrengo, já irritado, avança novamente, só que dessa vez com as garras saltadas. O prota sorri e aproveita a brecha para cortar o bicho no meio, comentando que a dificuldade é o que faz o jogo ser divertido. Porém, nessa situação, o lobo pisa no chão com tudo, arremessando ele para cima. No ar, ele pensa que esse bicho é bem insistente. Porém, o monstrengo esqueceu de um detalhe importante. De repente, o esqueletão aparece e corta o outro braço da fera. Sem perder tempo, o prota avisa que é hora de usar aquele ataque especial que eles treinaram mais cedo. O lobo nem entende direito o que aconteceu, quando os dois simplesmente o fatiam em pedacinhos. Ele virou um verdadeiro picadinho de lobo. Agora a forma definitiva foi desativada e o sistema anuncia a vitória. Como recompensa, ele ganhou 10 moedas de ouro, que já esperava. E por derrotar um boss de nível alto, o esqueletão subiu do rank F pro rank E.
E de bônus, eles ainda levaram uma pele de lobo e mais 20 mil de ouro e um colar rastreador. 20 mil de ouro, o cara ficou rico! O colar rastreador dá um upgrade de mais 18 em todos os atributos dele. E o Prota fica chocado ao perceber que o colar é um rank acima do rank único. E por ser um item corrompido, ele ganha 3 títulos na hora. Estrela em Ascensão, que dá mais 3 de inteligência e magia, Desafiante de Heróis, que dá mais 3 de estamina, e Rastreador Corrupto, com um ponto de interrogação nos atributos. Provavelmente esses títulos vão ajudar ele a achar missões ocultas no futuro, já que ele tá reconhecendo esse título como parte da missão principal do jogo, uma quest que molda um mundo inteiro de Warlord. Quem entra na história principal ganha recompensas incríveis e todo mundo quer uma vaga nela. O Prota já fica todo animado, lembrando que na vida passada ele mal conseguiu entrar como personagem secundário no capítulo 4. Porém agora ele sente que ganhou na loteria. Mais tarde em casa, o jornal anuncia que a guilda Hydra começou oficialmente a fase final do cenário da corrupção e planeja terminar tudo em 3 meses. O Prota assiste, mas por dentro ele tá destruído. A quest secreta que ele pegou já tá no fim. E ele acha que provavelmente não sobrou nada pra ele nessa altura. Ele tá quase desistindo, porém os seus olhos se arregalam. Ele parece ter tido uma ideia brilhante. Nesse exato momento, todos os jogadores do mundo estão focados no primeiro capítulo do jogo, certo? Então, é a chance perfeita para ele postar o vídeo que ele fez relacionado a essa missão. É uma oportunidade real de viralizar. Os seus dedos voam no teclado, separando as melhores partes para a edição. Mas ele sabe que precisa de uma ajuda profissional e manda uma mensagem para Ro. Ro é uma editora lendária que ele conheceu na sua vida passada. Dá pra notar que ela é boa só pela mesa impecável de quem passa 200 horas na frente do Premiere. Quando ela vê a mensagem de um jogador nível 15 pedindo a edição de um vídeo pra missão principal, ela imagina que é algum playboy querendo fama fácil e querendo chamar a atenção dela. Porém, ao assistir o material, ela pula da cadeira. Era exatamente esse tipo de conteúdo que ela procurava. Não muito longe dali, uma mulher de vestido vermelho recebe a notícia de que um novo vídeo sobre a missão principal acabou de surgir. Ela comenta que é interessante que um jogador sozinho conseguiu derrotar um lobisomem corrompido. Mas o Quatro Olhos acha que os lobos assim são fracos e comenta que eles não precisam se preocupar com esse garoto. Porém, a bonitona sorri e diz que quer aquele garoto pra ela. Agora que eu me toquei que essa é a top 1 do ranking, aquela mesma mulher que comprou os amigos do Protinha no passado, essa maldita já tá querendo aprontar de novo. O Prota tá chocado com as visualizações do vídeo dele que já passaram de 6 mil. E ele comenta que na vida passada levou meses pra chegar perto de um número desses. E não é só isso, a editora já tá no pé dele perguntando se ele viu os números. Ele responde de maneira meio seca, respondendo que sim, ele viu. Mas ela, toda animada, diz que o mérito é todo dele, já que o material é muito bom. Ela manda mais uma mensagem perguntando quando vai ser o próximo vídeo. Ele se joga na cápsula e diz que essa é uma boa pergunta. Não faz ideia do que gravar agora, aquele chefe corrompido foi sorte. E achar algo no mesmo nível não vai ser algo fácil. Logando no jogo, ele pensa que a maré tá boa e tá na hora de pescar mais. O alemão Chevy também viu o vídeo e elogiou os movimentos, mas sente que há algo familiar naquela pessoa, como se ele já tivesse visto aquele garoto antes. Nisso aparece uma ruivona chamada de Yel. E o alemão já comenta sobre o garoto da máscara Harui, que tá todo mundo falando. Ela corta dizendo que ele assistiu tanto esse vídeo que tá achando que conhece o garoto de algum lugar.
Ele para, respira fundo e, cheio de empolgação, fala que a maioria dos novatos tem medo da realidade, mas esse garoto não. Sem contar aquele esqueleto maneirão. Mas a Ruivinha, já de saco cheio, manda ele se apressar porque em 5 minutos eles vão entrar ao vivo. O grandão dá uma piscadinha e diz que vai ficar devendo ela eternamente. Ela só pede para que ele se comporte na transmissão. Mais de 200 mil pessoas compraram ingressos para ver o líder da guilda Red Bull, o Chevy, o 9º jogador do ranking de Warlord. Ele entra no portal da masmorra ao vivo, pronto para dar um show pros espectadores. Enquanto isso, na associação de caça aos monstros, o Prota tá com uma cara de derrotado. Ele se joga na mesa, frustrado porque não tem nenhuma única missão para fazer. Ele não sabe como vai poder continuar postando vídeos. Foi aí que o velho das missões aparece, reconhece o garoto e o chama para conversar num lugar a sós. Chegando lá, o velho comenta que ouviu os rumores sobre a ida dele ao monte. E o Prota fica em choque achando que essa pode ser uma missão oculta. O velho explica que criaturas corrompidas estão aparecendo por toda parte e ninguém sabe de onde exatamente elas vêm. E quanto mais o tempo passa, mais monstros estão surgindo corrompidos. Antes mesmo do velho terminar de falar, o Prota já agarra ele, dizendo que fará de tudo para caçar essas criaturas. Ele já sacou, é uma missão oculta. O velho tenta avisar que ele ainda é fraco demais, mas o Protinha insiste, ele quer a todo custo. O velho então resolve dar uma chance, dizendo que tem um cara chamado Ahrimbre no castelo de Bantz. Ele vai poder ensinar algumas coisinhas pra ele. O Prota fica chocado quando recebe a carta de recomendação. Nela tá escrito que ele vai ganhar um livro de habilidades. Ele grita de felicidade, chamando a atenção de todo mundo. Qualquer mago de Warlord mataria por um livro desses. Ele sai correndo, achando que tudo isso aconteceu por causa do título que ele ganhou na luta passada. Mas ele dá uma parada brusca e lembra que tem algo importante para resolver antes. Numa floresta afastada, ele invoca o esqueleto e decide usar os itens e os pontos que ganhou na batalha. Ele usa um crânio de lobisomem para melhorar o esqueleto e equipa o colar corrompido, que aumenta todos os seus atributos em mais 18 pontos. Agora turbinado, ele segura mais 2 fragmentos de esqueleto e os invoca. Agora são 3 esqueletos que podem o ajudar. Ele comenta que de agora em diante todas as lutas serão em grupos. E o esqueletinho que antes era o filho único entra em desespero. O famoso filho ciumento, olha lá. O Prota decidiu testar os novos esqueletos no caminho, num urso de nível 25. O bicho tava lá batendo nervoso, enquanto ele desviava de tudo. E quando viu uma brecha, mandou o primeiro esqueleto pra cima. Mas o coitado foi esmagado numa patada só. Ele logo avisou o aprendiz que tinha que mirar no ponto cego e não chegar na cara dura na frente do urso. O segundo novato não perdeu tempo e partiu pra cima, mas levou uma pancada tão forte que virou pó também. O Prota ficou brabo, lembrando que tinha acabado de explicar como fazer. Porém, o veterano entrou em cena, pronto para dar uma aura. E o Prota até brilhou os olhos, vendo que o mais experiente vai mostrar serviço, vai ensinar os novatos. O esqueleto avançou com a espada certeiro e perdeu a cabeça numa patada. Cheio de raiva, o Prota gritou que eles eram uns inúteis. Depois de derrotar o urso sozinho, tentou ensinar os cabeça oca de novo e explicou que quando um monstro ataca, ele normalmente foca numa direção. Só que os esqueletos ficaram com uma cara de quem não tava entendendo nada. O Prota ficou deprimido. Ele podia até invocar 3 agora, mas eles não sabiam trabalhar em equipe. Apesar deles copiarem os movimentos do veterano, agiam cada um por si. Com a mão na cabeça, ele desespera.
pois agora ele tá gastando o triplo de mana e o resultado parece pior do que antes. Bom, pensando pelo lado positivo, pelo menos ele chegou no nível 20. Ele mandou os esqueletão o seguirem, porque a caminhada até o castelo vai ser puro treino. Chorando um pouco, ele lamenta que achou que ia finalmente poder relaxar. Porém, continua tendo que lutar na linha de frente. No castelo, no destino do Protinha, vários jogadores estavam de prontidão naquele lugar. Quando alguém entrava pela porta, a galera pulava em cima, querendo saber que missão a pessoa tinha pego. Ele, entrando por outro lado, só comentou que aquela gente era igual formiga atrás de doce. Em vez deles se esforçarem, queriam roubar a missão dos outros. O Calvo perguntou se ele tinha alguma missão boa, mas ele ignorou. Sabia que se contasse sobre a dele, a confusão ia ser grande. Ele entregou a carta de recomendação pro responsável ali, que confirmou e mandou ele subir. A multidão ficou desesperada, tentando ir junto e dizendo que estava junto com ele, mas foram barrados. Felizão, ele imaginou que o Arribre ia dar uma missão secreta cheia de recompensas para ele. Entrou todo pomposo pedindo licença, mas levou um susto. O lugar tava uma bagunça, livros espalhados por todo lado, e no meio da bagunça, uma voz. Era o Arribre, dizendo que não lembrava de ter um compromisso hoje. Ele entregou a carta de recomendação e o mago logo descobriu que o Protinha era um mago negro com potencial. Ele ficou meio sem jeito e admitiu que quem recomendou foi generoso demais com ele. Sem delongas, o mago entregou a recompensa prometida, 2 livros de habilidade, um de armadura óssea e outro chamado de capacete da loucura. O Protinha ficou emocionado com os livros super raros, mas o mago já estava se virando para ir embora, como se o negócio tivesse acabado ali. Como ele não esperava por isso, gritou chamando o Arribre de novo. Ele pulou na sua direção, implorando por uma chance, dizendo que faria qualquer coisa. Foi aí que o mago segurou a sua mão e perguntou com uma cara perversa se ele realmente faria qualquer coisa. E se sim, ele queria um item específico, um ovo de ninho. E o sistema mostra que ele não ganhará nenhuma recompensa por isso. O Prota fica de boca aberta, achando que acabou de tomar um calote. Esse plot a gente já conhece, né? Mesmo que pareça não ter recompensa, no fim ele vai ganhar algo mega apelão. Quer apostar o quê? O clima na cidade mudou quando um cara todo arrumado chegou chamando a atenção com as suas roupas caras. Ele reconhece o lugar. Era ali que a Máscara Rahoi deveria estar. Enquanto isso, o nosso Protinha foi expulso pelo mago, ficando tristão ao perceber que até os NPCs podem te passar a perna. Ele achou que estava indo para uma quest importante, mas era só mais uma sem recompensa. Enquanto saía, um sujeito apareceu perguntando sobre a missão dele. E logo uma multidão pulou em cima querendo saber. Encurralado, ele lembrou que tinha esquecido desses abutres. Até pensou em acabar com eles ali mesmo, mas sabia que isso poderia ter consequências. Do nada, um cavaleiro apareceu, salvando ele daquele formigueiro humano. O cara pediu para conversar a sós, mas o Prota não quer amizades e já foi cortando. Só que o riquinho insistiu, chamando ele de o Senhor da Máscara Rahoi, o que chamou a sua atenção na hora e o assustou. Em um beco afastado, o cavaleiro se desculpou pelo jeito de antes. Clicou no seu relógio e tirou a skin. O Prota, vendo o equipamento, já imaginou que ele fosse um ranker. E o homem perguntou se ele era mesmo o dono da máscara. O Prota fecha o punho, pensando que numa hora dessas o melhor a se fazer é se fingir de bobo. E é exatamente o que ele faz. E aí, quem que é você? O que é essa máscara que você tá falando aí? O homem comenta que provavelmente ele recebeu uma missão do Arribre lá dentro. Mas o Prota corta, dizendo que não vai compartilhar nada com um desconhecido. Ele ainda faz gestos ofensivos e provoca, dizendo que se ele quisesse brigar, pode vir, ele tá preparado. E se ele ganhar, ele ainda vai roubar os equipamentos do riquinho. Claro que tudo isso é só uma encenação, para evitar criar laços e entregar a sua missão.
Porém, o riquinho surpreende, abaixa sua cabeça e estende a mão e pede desculpas. O Prota até se assusta, mas continua fingindo, dizendo que provavelmente ele tá com medinho. Ele diz que dessa vez vai deixar passar e vira as costas. O riquinho fica só observando. Em segundos, uma sombra aparece e diz que provavelmente não é ele. O cara simplesmente limpa a mão e comenta que nenhum jogador que se preze cumprimenta com a mesma mão que está o relógio. No fim, ele manda continuar de olho no garoto, porque a quest do ovo é a missão principal e eles não podem arriscar perder ela. O cara da sombra some, dizendo que voltará ao seu posto. Só que o Prota não é burro. Lá em cima, na janelinha, ele observa tudo. Se fosse uma guilda comum, eles teriam feito uma proposta. Deduziu que se tratava de algo diferente. E aquele teste com a mão só confirmou que ele estava lidando com pessoas perigosas. Enquanto coloca suas invocações para treinar, ele reflete sobre os eventos. Aquela situação toda mostrou que a missão do ovo não é algo comum. E provavelmente aqueles homens viram o vídeo dele e descobriram que ele receberia uma missão do mago. O fato de o deixarem ir sem lutar só reforça que o interesse dele está na quest e não nele. Agora, desanimado, ele imagina que se continuar buscando o ovo, já ele vai esbarrar com aqueles caras de novo. Além de que, se continuar postando vídeo, só vai facilitar com que eles o encontrem. Ele se questiona se vale a pena mesmo todo esse esforço só para se vingar da Ranker número 1. Em outro lugar, a patroa saía da sua cápsula e a sua funcionária Suzy o abordou, elogiando seu desempenho e perguntando sobre o teste de recrutamento da guilda. A resposta foi seca, tinha sido um fracasso, todos foram uma completa perca de tempo. A Suzy menciona o garoto da máscara e a bonitona esmaga a garrafa d'água, irritada por ele não ter respondido à sua oferta. Ela supõe que ele já tenha escolhido uma outra guilda e ordenou que a Suzy verifique realmente se ele ainda não respondeu. Enquanto troca de roupa, ela pergunta sobre o presidente e a funcionária informa que ainda não tem respostas. Parece que o presidente, depois de tanto insistir em um casamento com ela, agora tá se mantendo distante. Sem perder tempo, a patroa exige uma lista de recrutas em sua mesa pela manhã, deixando a Suzy preocupada com um prazo curto. Mas quando foi reclamado o prazo, a patroa já tinha saído. Meu amigo, a vilã desse manhwa é bonita, hein? Olha isso! O Prota agora estava em uma região de névoa espessa, o Pântano dos Largatos. Como a Hibri estava no castelo, ele deduz que a quest deve ser próxima dali. E tratando-se de um ovo, é lógico pensar em criaturas como pássaros e répteis. E para isso, ele decidiu fortalecer o seu esqueleto com novas habilidades, começando pelo Elmo da Loucura, que gerou uma aura vermelha ao redor do esqueletão. Empolgado com o efeito, ele já tá doidinho para testar. Mas ele não leu a letra miúda da habilidade. Tem uma chance aleatória da criatura ficar fora do controle. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quer a continuação, comenta Necromante. Só assim eu vou saber que eu posso fazer a continuação e que a galera tá assistindo. É muito importante isso pra mim. Já deixou o like e se inscreveu? Por hoje é isso, valeu!